Buenas. Nessa sessão, a gente vai discutir dois conceitos muito importantes dentro da gestão de finanças, que é a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. As duas são coisas separadas, são decisões diferentes que o gestor financeiro, que a empresa tem que tomar. Entenda que quando fala empresa, são os gestores dessa empresa, os sócios, acionistas, mas elas têm efeitos similares no resultado, e é isso que a gente vai analisar com mais carinho. Primeiramente, vamos entender o seguinte: o que é alavancar operacionalmente, ou ter alavancagem operacional? É você colocar custos fixos, despesas fixas, dentro da sua estrutura de custos e despesas. Então, por exemplo, quando eu resolvo contratar, por exemplo, funcionários para fazer um determinado trabalho dentro da empresa, eles viram um custo fixo. Então, isso vai me alavancar operacionalmente o negócio. Porém, quando ao invés de contratar funcionários, eu resolvo usar mão de obra, por exemplo, terceirizada, que eu vou pagar por hora trabalhada, eu estou colocando custo variável. E essa, inclusive, é uma das grandes, vamos dizer, tomadas de decisão que você tem na empresa, e que vai, entre aspas, alavancar o seu resultado, ou seja, vai aumentar ou diminuir o seu resultado. Leia-se resultado como lucro, um dos tipos de lucro que a gente já vai discutir. A mesma coisa acontece quando a gente coloca a alavancagem financeira dentro da nossa empresa. E o que é se alavancar financeiramente? É você tomar dinheiro emprestado, é você ter que pagar juros. E os juros, no caso, é como se fosse um tipo de custo fixo. Só que não está ligado com a operação propriamente dita, mas é uma decisão da diretoria financeira, da gestão financeira. Por isso tem o nome alavancagem financeira. Ela está segregada do negócio que nós temos, tá ok? Enquanto a alavancagem operacional está ligada com a gestão daquele negócio, da nossa operação, da produção. E você pode se alavancar mais ou menos operacionalmente ou financeiramente, dependendo da sua necessidade, da sua visão de contar o risco das oportunidades. Mas o importante é o seguinte: alavancar os resultados é aumentar os resultados, tá ok? Se tudo der certo, se der errado vai ser o efeito contrário, e, consequentemente, o risco. Aumentar a alavancagem operacional ou financeira é aumentar o risco. Assim como diminuir a alavancagem operacional ou financeira é reduzir o risco. E por isso essa é uma decisão que é tomada pelos gestores e também, dependendo da situação e do nível da alavancagem operacional ou financeira, envolve também os sócios ou acionistas, ou seja, a estrutura de governança corporativa. Para isso, a gente vai fazer as contas para entender quais os efeitos da alavancagem operacional e financeira. Eu já preparei aqui o Google Sheets, eu podia ter feito aqui no Excel. Então, aqui a gente tem duas demonstrações de resultado, uma que eu chamo de caso base e a outra que eu chamo de nova situação. Nova situação é porque vai ter o efeito da alavancagem operacional e também da financeira depois. E a gente vai fazer uma demonstração simplificada aqui. Ou seja, não vai ter todas as linhas, mas tem as linhas principais que a gente encontra uma demonstração de resultados do exercício. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou definir aqui um determinado preço. Então, vou colocar aqui um preço de 10, uma quantidade de 1.000. Com isso, eu já chego nas receitas. Receita é o quê? É preço vezes a quantidade. Então, aqui no caso, 10.000. Um custo variável unitário. O que é um custo variável? Ele é o mesmo quando a gente olha por unidade, mas conforme você vai vendendo vai vendendo cada vez mais, o custo variável total aumenta com a quantidade vendida. O custo fixo, como o próprio nome diz, ele é fixo, e a ideia de fixo
dentro de determinada capacidade de produção, capacidade de operação. Ou seja, dentro de determinado volume que a gente consegue operar, fornecer nosso serviço, produzir os nossos produtos, aquele custo é fixo. Se eu aumentar esse volume ou reduzir drasticamente esse volume, esse custo pode acabar diminuindo. Mas ele é fixo dentro de certa capacidade de produção e operação. Então, vou definir aqui um custo variável aqui de 2 e um custo fixo de 2.000. E agora eu vou colocar aqui o custo total. Exemplos de custo fixo, eu tenho, por exemplo, eu posso o aluguel que eu pago da minha empresa, da minha área de produção. Então, se eu produzo mais ou menos, aquele aluguel é o mesmo. Só se eu aumentar a área de produção, ou seja, estou mudando a capacidade produtiva, aí esse custo vai aumentar, porque eu vou ter que alugar mais uma parte. A depreciação, que apesar de não ser uma saída de caixa, ela representa um fato econômico, ela é um custo fixo também. Então, tá aqui, os custos. Então, os variáveis, o que eu faço? Eu pego o custo variável unitário e multiplico pela quantidade, e aí eu somo o custo fixo. Esses conceitos nós usamos também em outro vídeo que fala do ponto de equilíbrio, que também é um conceito ligado aqui com a alavancagem operacional e financeira. Então, está aqui o total de custos. Vejam o seguinte, se eu aumentar aqui a quantidade de 1.000 para 2.000, os custos também vão subir, assim como as receitas. Então, por que subiram? Porque eu tenho um custo variável de 2 vezes 2.000 unidades, 4.000, mais um custo fixo de 2.000, que dá o total de 6.000 aqui. Deixa eu voltar para a quantidade original de 1.000. Pronto, é o que vocês estão vendo aqui. É uma empresa assim que agora tem 0 de endividamento, então a taxa de juros 0 aqui. 0 porque tem 0 de endividamento por enquanto, depois a gente vai colocar uns juros. E aí eu vou continuar construindo a nossa demonstração de resultados. Então, o lucro bruto são as receitas menos os custos. Então, está aqui 6.000. Vou colocar uma despesa operacional. Vou trabalhar com uma despesa operacional fixa aqui, só para exemplificar. Mas lembrem-se o seguinte, eu também tenho despesas operacionais que são variáveis e tenho despesas operacionais também que são fixas. As despesas operacionais são relacionadas ao que? O que a gente gasta para área financeira, comercial, são aquelas despesas ligadas ao suporte, ao apoio à operação, à produção e às vendas, tá ok? Ou a obtenção de receitas. Bom, o lucro operacional é o lucro bruto menos as despesas operacionais. Então, tá aqui, porque eu fiz 6.000 menos aqui, pronto. Estava pegando a célula errada. Despesa financeira, por enquanto eu não tenho aqui. Então, vou partir aqui de um caso de 0. E aí, depois a gente vai calcular isso. O lucro antes do imposto é o lucro operacional menos as despesas financeiras. Eu posso também ter receita. Despesas financeiras são os juros que a gente paga na empresa para os nossos credores. Eu posso também ter receitas financeiras, então juros que eu cobro dos nossos clientes, por exemplo. Aqui eu estou simplificando, não estou considerando isso. E aí eu tenho o imposto de renda, vai ser o quê? O lucro antes do imposto, vezes a alíquota aqui dos 34%. Estou considerando a tributação pelo lucro real. E se fosse pelo simples? Não tem problema, você vai calcular o imposto sobre as receitas. É assim que funciona o simples. E aqui, o lucro líquido, ou o resultado líquido, é o lucro antes do imposto menos o imposto de renda. Dentro dos 34% aqui do imposto, eu vou colocar aqui uma observação, imposto de renda mais contribuição social sobre o lucro.
tá ok? A CSLL. Então, os dois já andam juntinhos aí. Só para vocês terem uma ideia aqui, eu estou colocando por que 34%? Estou considerando 25% de imposto de renda e 9% de CSLL. Isso é normalmente o que a gente encontra por aí. Se for banco, aí ou instituição financeira, aí a CSLL é de 15%. Muito bom, estamos aqui. Já tenho aqui nossa DRE, a nossa base aqui. E aí é o seguinte, eu tenho aqui nossa DRE aqui simples e tal, e a gente só queria fazer para testar aqui. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou aumentar a quantidade vendida. Então, vou manter aqui o preço, só que a quantidade vendida, eu vou pegar aqui, ó, nossa quantidade. Então, multiplico pelo preço vezes a quantidade, vezes 1 mais esse crescimento de 5% na quantidade. Então, vou aumentar em 5% o volume vendido. Qual que é o efeito disso? Bom, se eu aumento em 5% o volume vendido, as receitas vão aumentar também. Vendo mais, as minhas receitas aumentam. Ok? Agora, nós vamos ver o mesmo efeito, só que sobre os custos. Então, o que acontece nos custos? Eu tenho os custos variáveis, então, o custo variável unitário, que ele vai aumentar ou diminuir conforme a quantidade vendida. Então, tenho aqui, ó, a quantidade é 1.000, só que ela vai aumentar, pelo nosso exemplo aqui, 5%, então tenho que colocar esse efeito. E os custos fixos? Bom, eles são fixos. Então, se aumentar a quantidade vendida em 5%, 6% ou mais, o custo fixo ainda continua o mesmo, respeitando-se a mesma quantidade, mesma capacidade de produção que a gente tem. Então, está aqui. Nossos custos passam para 4.100, calculo o lucro bruto, receitas menos os custos. Despesas operacionais, vou pegar as mesmas, 1.000, considerar que é fixo. E as receitas operacionais, elas costumam ter essa característica, né? O grosso delas costuma ser fixo. Então, está aqui 5.400. A despesa financeira, por enquanto, vou manter a mesma aqui. O lucro, antes do imposto de renda, é o lucro operacional menos a despesa financeira, ou menos o resultado financeiro, se também tiver receitas financeiras aí. O imposto de renda é o lucro antes do imposto vezes a alíquota aqui dos 34. E aí eu tenho o lucro líquido, que é o lucro antes do imposto, menos o imposto de renda, que deu 3.564. Pronto, já calculamos a nova situação. Muito bom. O que aconteceu aqui? Olha, quando a gente... E agora eu vou... Deixa eu só abrir, colocar uma coluna aqui, pronto. Só arrumar aqui a formatação. Também dá um pouquinho mais de espaço aqui, para ficar mais claro. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Quanto variou as receitas? Então, eu vou pegar aqui a variação de um contra o outro, percentualmente. Então, a receita aqui são as variações. Então, nessa coluna H agora, eu vou colocar quanto que variou da nova situação em relação ao caso base. Então, está aqui, ó, a receita aumentou 5%, os custos subiram. Aqui, também vem aqui, menos 1. Subiram 2,5%. Opa! Qual que é a mágica? A mágica chama custo fixo. Uma parte dos nossos custos variáveis, dos nossos custos são variáveis. Então, eles sobem, eles crescem juntamente com a receita. Então, vende mais, sobe mais o custo variável. Variável total. Mas o custo fixo continua fixo. Então, para ver inclusive isso, olha o que acontece.
Imagine o seguinte, aqui o nosso caso base, o total de custo é 4 mil. Imagine que o nosso custo fixo fosse 0 e o nosso custo variável fosse 4. Inicialmente, eu teria o quê? 4 mil também, não mudaria a situação. Qual que é a diferença agora? É que quando cresce o volume vendido 5%, a receita cresce 5%, e como todo o nosso custo é variável agora, o que acontece? Nosso custo também, como um todo, cresce 5%. Esse aí que está aparecendo o efeito, agora que a gente vai ver, ó, o efeito da alavancagem operacional é justamente quando eu tenho o custo fixo, o que aconteceu? Opa, 2.000 aqui. O que aconteceu com o nosso custo fixo? Ele não cresceu, ao contrário do que aconteceu com o custo variável. Então, qual que é o efeito? É que a nossa variação aqui do lucro bruto foi maior do que o crescimento deste volume aqui que nós tivemos. Ou seja, a gente vendeu 5% a mais, mas o nosso lucro cresceu 6,67%, porque os custos não cresceram na mesma velocidade. Vou até refazer aqui, ó. Quando eu era só uma empresa de custo variável, que gastava 4 mil no total, tudo em custo variável, o que acontece? Receita cresce 5%, aliás, quantidade cresce 5%, a receita cresce 5%, custo cresce 5%, o lucro cresce 5%. Não tenho nenhum ganho além do próprio volume. Como eu sou parte custo fixo, o que acontece? Quantidade cresce 5%, receita cresce 5%, custo cresce 2,5%, porque os custos fixos não cresceram, e o que aconteceu? O lucro bruto cresceu 6,67%. E o lucro operacional? Aí eu venho aqui, cresceu 8%. Uau! Por que o lucro operacional cresceu 8%? Porque as despesas operacionais, neste exemplo também, elas têm um comportamento praticamente de custo fixo, ou seja, elas não variam com o volume vendido. E isso amplia a nossa alavancagem. Então, se eu refizer isso aqui para cada etapa, inclusive a gente vê aqui o efeito. Tá aí. Então, no resultado final, também o efeito foi 8%. Por que chegou esse resultado, esse crescimento de 8% do lucro operacional até o lucro líquido? É porque depois eu não tenho mais nada, abaixo aqui do custo operacional, eu não tenho nada, por enquanto, que seja fixo. Se vocês olharem o imposto de renda agora, o que acontece? Ele também é variável, porque se eu tenho um lucro maior, o que acontece? O imposto de renda é um percentual sobre o lucro, ou seja, se aumenta o lucro, eu pago mais imposto, é o que está acontecendo aqui. Então, eu não tenho nenhum ganho de alavancagem ainda nesta parte. A alavancagem operacional, ela acontece aqui, ó, dentro dessa faixa, que eu vou marcar aqui, ó, esta aqui é a alavancagem operacional. Então, por quê? Está dentro da nossa operação, está afetada pelas nossas receitas e principalmente pela presença de custos fixos e despesas fixas na nossa estrutura de custos e despesas. Então, está aí a nossa alavancagem operacional. E a alavancagem financeira? Bom, a alavancagem financeira vem no momento que eu tenho dívidas. Porque a dívida é como os juros a dívida que eu tenho, eu vou ter que pagar os juros, e os juros é como se fosse um custo fixo. E aí, vejam o que acontece. Agora, não tenho nenhuma despesa financeira, não tenho endividamento. Então, não tenho efeito da alavancagem financeira aqui. Não tenho dívida. Por isso que vocês vejam que do lucro operacional para o lucro líquido, o percentual de aumento não mudou. E se eu colocar agora alavancagem financeira? Então, agora eu vou tomar um dinheirinho emprestado. Então, por exemplo, vou tomar 10 mil de dívida.
Essa é uma decisão da diretoria financeira, do CFO, do diretor financeiro, colocar uma taxa módica aqui de 10% de juros ao ano aqui. E aí, a minha despesa financeira vai ser o quê? 10 mil, que é o que eu tenho de dívida, vezes 10% que eu tenho que pagar de juros. Essa é a minha despesa financeira. Então, coloco aqui. O que acontece? Eu tenho lucro operacional de 5 mil, despesa financeira de 1.000, lucro antes do imposto agora vai para 4 mil, pago imposto sobre esse lucro antes do imposto, e aí chego aqui no lucro líquido. Muito bom. O que aconteceu aqui? Bom, agora a gente tinha aumentado o resultado operacional, pago os juros, e aí o imposto de renda, ou melhor, o lucro dos impostos de renda passa de 5.400 para 4.400. Repare antes, olha, o que aconteceu? Eu antes pagava mais, aliás, eu não pagava juros e sobrava mais lucro aqui. Legal, mas agora eu tomei um dinheiro emprestado. Puxa, sobrou menos lucro. Sobrou menos lucro. Mas aí a gente não pode esquecer o seguinte, por que eu tomei dinheiro emprestado? Eu tomei dinheiro emprestado para fazer algum investimento, por exemplo, na empresa, para fazer alguma operação, alguma coisa dentro da empresa. E ao invés de eu pegar esse dinheiro com os sócios, com os acionistas da empresa, eu fui pegar com o credor. Então, os sócios, os acionistas da empresa, também tiveram que colocar menos dinheiro do seu bolso. E para eles foi uma vantagem. E aí, em contrapartida, ele vai ter que pagar, vai ter que remunerar os credores. Só que a remuneração dos credores, ou seja, os juros que você paga para o credor, normalmente é inferior aos juros, ou melhor, a remuneração que é esperada pelo sócio. Como o sócio é o último a receber, ele é o cara que mais quer remuneração, ou quer a taxa de remuneração mais alta dentre todos os investidores aqui. Então, por exemplo, mais do que os 10% dos credores. Então, é um bom negócio para todo mundo. Então, olha aqui o efeito. Olha aqui, antes, quando a gente tinha 0 de endividamento, a nossa alavancagem parava aqui nos 8%. Agora que eu tenho esses 10 mil de endividamento, olha o efeito. Aumentou a nossa venda. Como eu tenho alavancagem agora financeira, que são esses juros, essa dívida que eu tomei emprestada, o que aconteceu? O nosso lucro não cresceu aqui, lucro nos impostos não cresceu só 8%, ele cresceu 10%. Então, aí veio o outro efeito, que é justamente da alavancagem financeira, que vem nesta outra fase aqui. Então, eu tenho esses dois efeitos dentro da empresa. O da alavancagem operacional e da alavancagem financeira. O primeiro, da alavancagem operacional, está aqui, dentro dessa estrutura, principalmente aqui nas estruturas de custos e despesas fixas. E a alavancagem financeira está dentro aqui. Ela é proveniente da despesa financeira do endividamento que a gente tem. Tá ok? Muito bom. Esse é um bom sinal. Então, assim, vendi mais, eu tenho custo fixo, então vou conseguir ter alavancar ou fazer os lucros brutos e operacional crescerem mais. Tenho de endividamento, legal, tenho alavancagem financeira, vou conseguir fazer o lucro líquido e o lucro antes do imposto crescer mais do que a quantidade de volume que a gente teve, tá ok? Muito bom. Inclusive, a gente pode medir isso daqui, ó. O grau de alavancagem operacional, GAO, e o grau de alavancagem financeira e o grau de alavancagem total. Como que eu meço o grau de alavancagem operacional? Tá aqui, ó. Eu pego esse percentual aqui, o quanto variou o nosso lucro operacional sobre
o quanto variou a quantidade vendida. Então, aqui é o nosso grau. Isso normalmente é um número. Então, vamos formatar aqui um número. Então, o nosso grau de alavancagem operacional foi 1,6. Grau de alavancagem financeira, está aqui, ó. Pego o lucro depois dos impostos e divido pela variação, ou melhor, pego a variação do lucro depois dos impostos e o lucro líquido e divido pelo lucro operacional. Então, está aqui. Também, isso aqui é um número. Aliás, deixa eu formatar todo mundo aqui como número. E tem o grau de alavancagem total, que é eu pego essa variação do lucro líquido e divido pela variação da quantidade. Está aqui. Inclusive, se eu pegar outro jeito de calcular isso daqui, ó, eu pego o grau da alavancagem financeira, multiplico pelo grau da alavancagem operacional, chego exatamente no mesmo resultado. Tá ok? Então, essa é uma medida. Essas são 3 medidas importantes, melhor aqui. Diminuir um pouco para a gente escrever um pouco mais. O grau de alavancagem operacional, o grau de alavancagem financeira, o grau de alavancagem total vão nos ajudar justamente a definir e saber como que a gente está alavancando esse nosso negócio para os vários riscos que a gente está correndo. Muito bem. Então, o que quer dizer o grau de alavancagem total, por exemplo? 1% que eu vario aqui, a quantidade vendida, causa um efeito de 2%, 2 vezes essa variação, no final aqui. Então, por exemplo, se eu crescesse somente 1%, ó, tem um crescimento de 2 aqui, 1,6 seria o grau de alavancagem operacional e 1,25 é o 2 sobre esse 1,6. Então, aqui, deixa eu só registrar. Vamos mesclar. Essa aqui é a nossa alavancagem operacional. Então, aqui. Vou fazer bonitinho aqui. Não, ficou... Muito bom. E aqui, não ficou tão bonita não, deixa eu voltar aqui para onde estava antes. E aqui, esta parte laranja seria a nossa alavancagem financeira, que é a presença... Esse meu laranja está diferente aqui que eu usei. Pronto, agora sim. Essa é o efeito da alavancagem financeira. A alavancagem operacional, novamente, ela está ligada ao pessoal de operação. Então, por exemplo, numa empresa você vai encontrar debaixo dela, essa tomada de decisão está dentro do diretor de operações, ou CEO, Chief Operating Officer. E a alavancagem financeira está na mão do diretor financeiro, ou CFO, Chief Financial Officer. Deixa eu só mostrar um aqui, para a gente fechar esses conceitos, a questão do risco. Então, essa questão do risco, que eu não mostrei muito aqui, é o seguinte, olha, aqui deu tudo certo. Então, inicialmente... cresceu 5%, a gente aumentou a alavancagem, nosso resultado foi aumentando cada vez mais. Então, crescer 10%, vai aumentando cada vez mais esse resultado. Agora, qual é o problema do risco? Imagina o seguinte, imagina se ao invés de subir 10%, tivesse caído 10%. O que acontece? Você vai perder mais. Então, para voltar isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui nos 5% e vou acabar com o endividamento e vou acabar com os custos fixos. Então, veja o seguinte, eu estou aqui com alguma despesa operacional, vou deixar aqui a despesa operacional 0. Pronto, não tem nada de alavancagem operacional ou financeira aqui.
Muito bom, subiu 5%, o que acontece? Tudo cresce 5%, porque não tem nenhuma alavancagem operacional financeira. Aliás, quando eu não tenho alavancagem, esses graus de alavancagem são todos iguais a 1. O que acontece se cair 5%? Se cai 5%, então aqui, ó, o volume caiu de 10 mil para 9.500, o custo cai 5%, o lucro bruto 5%, tudo cai 5%. Maravilha. E se agora, ou seja, o efeito é igual dos dois lados. Voltando aqui, ó, o que acontece quando eu volto os custos fixos? Então, vou colocar aqui nas despesas operacionais e também a alavancagem financeira. Quando eu crescia 5%, então crescia o volume 5%, no final a gente crescia 10%. E agora, se eu caio 5%, no resultado agora final, eu também caio 10%, não 5%. Então, a nossa queda percentualmente dobrou. Esta é a questão do risco. Então, se alavancar tanto operacionalmente como financeiramente, é aumentar o nosso risco. E vocês vejam que são graus diferentes de risco. Variou, reduziu aqui 5% o volume, a alavancagem operacional caiu 8%. Como eu tenho alavancagem financeira, eu tenho mais uma outra queda aqui. Se eu caísse 10%, veja que a minha queda no lucro aqui seria 20%. Então, o lado, a alavancagem tanto operacional financeira tem um lado bom, então se as coisas derem certas vai ser muito bom, a gente vai ganhar muito mais dinheiro, porque a gente se alavancou, pondo custos fixos e os juros, que são a despesa financeira fixa. Porém, se as coisas derem errada, aí a coisa vai dar muito ruim. Então, as nossas quedas vão ser muito mais fortes. E é isso que a gente tem que entender na hora de trabalhar justamente com essas variáveis da alavancagem operacional e a alavancagem financeira dentro dos negócios. Então, por exemplo, se caia 20%, na época da pandemia, o nosso resultado cai, por exemplo, 40%. Se cair, por exemplo, 50%, o que aconteceu? Nossa, aí zerou tudo. Então, por exemplo, entrou na pandemia, tive uma queda forte nas receitas, 50%, repare, eu tenho que continuar pagando juros. Então, acabou o meu resultado, por exemplo, como sócio ou acionista. Se eu não tivesse alavancagem financeira, por exemplo, sobraria ainda uma graninha. Se eu não tivesse custos fixos, então vou mudar aqui, ó, ainda sobraria uma graninha ainda maior, falando aqui no meu lucro líquido. Tá ok? Então, isso que a gente tem que entender. Quando a gente coloca custos fixos, seja dentro da operação, seja na área de finanças, na área financeira, a gente aumenta a possibilidade de ganhos, alavanca a possibilidade de ganhos, mas aumenta o risco, ou seja, alavanca também as perdas. Então, se as coisas derem errado, a gente pode se dar muito mal com isso. E isso é que tem que estar consciente. Não tem certo ou errado, é a questão justamente da aversão ao risco, dos investidores, dos gestores, da forma que você quer conduzir o seu negócio. Muito bom, pessoal. Esses são dois conceitos importantes para entender em finanças, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira, e os efeitos dela, que devem ser considerados na tomada de decisão pelos gestores e sócios do negócio. Tá ok? Até mais.